Olá, tudo bem? Aqui é a Prof. Doc com dicas de livros para você. O livro Os Ungidos foi escrito por Ellen White e contém 60 capítulos com 311 páginas. Essa é uma edição condensada do clássico Profetas e Reis. E é o segundo livro da série Conflito. Nesse vídeo abordarei do capítulo 1 ao 15 e seus subtítulos. Os Ungidos inicia com o relato do glorioso reinado de Salomão sobre Israel. Que glorioso destino que Israel poderia ter tido! A obediência deveria ser a sua proteção, pois os livraria de se autodestruírem pela prática do pecado. Capítulo 1. O incrível início da vida de Salomão. Salomão se tornou rei nos últimos anos de seu pai Davi. Logo no começo, seu reinado foi marcado pelo sucesso. O plano de Deus era que Salomão chegasse cada vez mais próximo da semelhança do caráter de Deus. Quando era ainda jovem, Salomão fez a mesma escolha que seu pai e por muitos anos viveu em total obediência aos ensinamentos e mandamentos de Deus. Esse capítulo contém 3 subtítulos: o sonho que Deus deu a Salomão, como ser um líder de sucesso e o sucesso brilhante de Salomão. Capítulo 2. O magnífico Templo de Salomão. Durante 7 anos, Jerusalém ficou repleta de trabalhadores e o templo sobre o Monte Moriá foi construído de maneira silenciosa. Esse capítulo contém 5 subtítulos: a inigualável beleza do templo, a glória de Deus enche o templo, a oração de Salomão, a advertência contra a apostasia, a maior glória de Israel. Capítulo 3. Prosperidade e orgulho levam à ruína. A princípio, quando começou a acumular riquezas e a receber honras mundanas, Salomão permaneceu humilde. Esse capítulo contém 3 subtítulos: a advertência e o primeiro passo errado, riqueza e fama trazem maldição, mulheres atraentes se tornam uma armadilha. Capítulo 4. Como Salomão perdeu a chance. Salomão fracassou em manter um espírito de abnegação, e esse foi um dos motivos que o levou a oprimir seu povo e perdeu a oportunidade de exercitar a fé. Os princípios do egoísmo estavam totalmente enraizados em seu coração. Esse capítulo contém 4 subtítulos: os passos que levaram à apostasia, a visita da rainha de Sabá, outra terrível perversão do plano de Deus e o contraste entre Cristo e Salomão. Capítulo 5. O profundo arrependimento de Salomão. Deus deu instruções muito claras e fez promessas maravilhosas a Salomão, mas, como diz a Bíblia, Salomão não lhe obedeceu. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel. Esse capítulo contém 5 subtítulos: a advertência profética, reconhecendo o seu pecado, conselhos aos jovens, somente a obediência evita a apostasia e as consequências da apostasia de Salomão. Capítulo 6. A arrogância de Roboão. Então
Salomão descansou com seus antepassados e o seu filho Roboão foi o sucessor. Apesar de Salomão ter se esforçado a fim de preparar Roboão para enfrentar a crise com sabedoria, ele nunca foi capaz de influenciar o filho para o bem com a força necessária. Roboão, infelizmente, não recebeu a educação que deveria na infância. Esse capítulo contém 3 subtítulos. O erro que não pôde ser corrigido, Roboão fracassa, as consequências da apostasia de Roboão. Capítulo 7. De volta à idolatria. Durante o reinado de Salomão, Jeroboão demonstrou habilidade e bom discernimento. Os anos de serviço fiel o prepararam para governar com sabedoria. Jeroboão, porém, falhou em confiar em Deus. O maior medo de Jeroboão era que seus súditos se simpatizassem com um rei que viesse a ocupar o trono de Davi no futuro. Esse capítulo contém 3 subtítulos. A ousadia do rei é repreendida, profeta desobediente e o juízo de Deus sobre Jeroboão. Capítulo 8. A apostasia nacional leva à ruína nacional. Desde a morte de Jeroboão até o dia em que Elias confrontou Acabe, a vida espiritual do povo de Israel decaiu cada vez mais. A maioria das pessoas rapidamente se esqueceu do dever de servir a Deus vivo e começou a adorar ídolos. Esse capítulo contém 3 subtítulos: o bom governo do rei Asa, a vitória obtida pela confiança em Deus e o perverso reinado de Acabe. Capítulo 9. Elias enfrenta o rei Acabe. Entre as montanhas a leste do Jordão, morava um homem de fé e oração, que não tinha medo de servir a Deus e que foi chamado por ele para colocar um fim no rápido crescimento da apostasia. Elias não ocupava nenhuma posição de destaque na vida, mas aceitou a missão, confiante de que Deus lhe daria grande sucesso. Esse capítulo contém 2 subtítulos: os sacerdotes de Baal enganam o povo, seca e fome durante 2 anos. Capítulo 10. A voz da severa repreensão. Por muitos meses, Deus providenciou de forma milagrosa alimento para Elias em seu esconderijo nas montanhas, ao lado do ribeiro de Querite. Esse capítulo contém 5 subtítulos: hospitalidade recompensada, 3 anos de seca, finalmente prontos para a reforma, profeta corajoso reculpado e a necessidade de reforma hoje. Capítulo 11. Deus é honrado no Monte Carmelo. O topo do Monte Carmelo podia ser visto de muitos lugares do reino. Na planície ao pé do monte havia lugares privilegiados em que se podia ver quase tudo o que acontecia lá no topo. Elias escolheu esse local por ser o ponto mais visível para Deus manifestar o seu poder e defender a honra de seu nome. Nesse capítulo contém 4 subtítulos: faltou coragem ao povo, os profetas de Baal desistem, a resposta à oração de Elias e os sacerdotes de Baal não se arrependem. Capítulo 12. O profeta perde a fé e desanima. Deus pôde usar Elias porque ele era um homem de grande fé. Sua fé manteve as promessas do céu e ele perseverou na oração. Esse capítulo contém 3 subtítulos: Jezabel ameaça a vida de Elias. Elias demonstra falta de fé. Completo desânimo. Capítulo 13. O que você está fazendo aqui?
Deus sabia o local em que Elias estava, escondido no Monte Horebe, e não permitiu que o sofrido e desanimado profeta lutasse sozinho com os poderes das trevas que estavam pressionando. Esse capítulo contém 2 subtítulos. Muitos hoje não se curvaram a Baal e creem em Deus nos momentos de fraqueza. Capítulo 14. O chamado de Deus aos apóstatas modernos. Através dos longos séculos, a história da vida e do trabalho de Elias tem inspirado e animado os que são chamados a ficar do lado direito em meio à apostasia. Para nós, essa história tem um significado especial, pois ela está se repetindo. Esse capítulo contém 3 subtítulos: Cristo exaltou o sábado, Elias é necessário ainda hoje e a prova virá para todos. Capítulo 15. Josafá, o rei que acreditava em Deus. Com a idade de 35 anos, Josafá se tornou o rei, tendo como exemplo o bom rei Asa. Em quase toda a crise, Asa fez o que o Senhor aprova. Durante um reinado bem-sucedido de 25 anos, Josafá procurou andar em todos os caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Esse capítulo contém 3 subtítulos. Josafá comete um erro. Exércitos ameaçam destruir Judá e um coral vence a batalha. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Até logo e inscreva-se no canal.